Que bênção, diga glória a Deus. Graça e paz do Senhor Jesus, irmãos, amém? Que bom lhe ver aqui nesse lugar. Que bom estarmos juntos para congregar e para adorar o nome do Senhor. Então é o primeiro culto que nós estamos nesse ambiente, depois de 2 anos, né? Eu lembro. Opa, aleluia. Eu lembro que depois de 2 anos nós estávamos aqui para inaugurar essa nave aqui, no dia 22 de março do ano de 2020, quando veio toda a adversidade, as circunstâncias. E irmãos, nesses últimos 2 anos, como nós temos visto a graça de Deus, a bondade de Deus nos acompanhando, nos levando e nos mostrando que tudo é dele, tudo é por ele, tudo é por meio dele. E simplesmente, irmãos, esse dia, como é marcante para mim, estar olhando para você e aos irmãos que estão me assistindo, se quiserem estar nesse lugar de máscara, não tem problema nenhum, é tranquilo. Mas como é maravilhoso e regozijante poder olhar para o rosto de cada um, que já fazem quase 2 anos que nós não nos víamos dessa forma, né? Olhar para você sorrindo, olhar para você feliz, não estava olhando, mas estava escutando os irmãos celebrando o Senhor. E isso não tem preço, irmãos, eu quero te dizer, só vai aumentar. Vamos avançar, vamos crescer, irmãos, porque Deus é bom. Aleluia, diga amém. Glória a Deus, diga glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia, irmãos, por favor, no livro de Lucas, no capítulo 11. Esse é um texto que Deus falou comigo. Eita, nem agradeci aos meninos, ó. Estava aí de castigo, né? Obrigado. Tá? Amém. Então, acho que mais ou menos há 1 mês e meio, 2 atrás, Deus, ele tratou comigo esse texto. E através de uma leitura, irmãos, de um livro que eu recomendo para você. O título do livro é do irmão Reagan, chama-se Bem-vindo à Família de Deus. Ele é um livro normalmente lido por novos convertidos, mas como existem pérolas preciosas e poderosas para nós que já estamos na fé há um bom tempo. E o tema dessa ministração, irmãos, ela é aprendendo a esquecer. Diga comigo, aprendendo a esquecer. Sabe por quê, irmãos? Porque na caminhada com Deus, na nossa caminhada como filho de Deus, por mais que o conheçamos, sabe, irmãos, Deus, ele é uma fonte inesgotável de sabedoria, de profundidade, de riqueza. E tem coisas na caminhada, irmãos, e eis que o Senhor tratou comigo nesses últimos meses, que nós precisamos nos desfazer e reaprender para caminhar com mais velocidade. Amém? E aqui eu sei que os irmãos conhecem esse texto, falando sobre o filho pródigo. E normalmente é muito enfocado em cultos evangelísticos a figura do primeiro filho, né? Mas o Senhor me mostrou a figura do segundo. E é sobre esse segundo que nós vamos iniciar, mas ele não será o tema central dessa ministração, porque vamos basear em 3 pontos, né? Aprendendo a esquecer, aprendendo a perdoar os outros e aprendendo a nos perdoar. Mas esse texto, ele me chama a atenção, irmãos, porque ele é muito profundo. Jesus, ele traz essa parábola de maneira muito profunda. E se nós pararmos para buscar, como vamos nos enriquecer com ela? Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas eu queria ler toda com você. No versículo 11 do capítulo 15. Aleluia. Lucas, capítulo 15, no versículo 11. Quando ele diz assim, continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Passados muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo de maneira dissoluta. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agarrou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar os porcos. Ali, desejava ele fartar-se com as alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caído em si, disse:
quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado de filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para junto de seu pai, e levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou, e disse, e o filho disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Traz depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos seus criados e perguntou-lhe: O que é aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Versículo 28. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar a ele um novilho cevado. E esse é o versículo mais forte aqui, irmãos, que eu considero, quando ele diz: Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Aleluia. Tudo que é meu é teu. Nós vemos dois homens aqui, irmãos, um que errou, mas eu não sei se você percebe no meio da história, quando o que perdeu tudo, ele diz: Rapaz, a palavra de Deus diz, ele caindo em si, ele disse: Eu vou voltar para o meu pai, porque eu vou chegar lá e vou dizer que não sou digno de nada, eu só quero ficar perto dele e ser tratado como um dos seus criados, para eu ser aceito, porque eu sei que meu pai é bom. Meu pai não vai me tratar como aqui eu estou sendo tratado. Por mais que eu não tenha nada, eu serei muito melhor tratado do que lá fora. E aí ele volta, o pai, você viu comigo, ele chega diante do pai dele, fala o que tem que ser falado, o pai restitui a ele como uma posição de filho. Mas o segundo irmão, irmãos, como diz na minha terra em Campina Grande, pegou se chateou. E, irmãos, no aprendizado da nossa caminhada como filho de Deus, nós temos que aprender a nos mover, não na casa física de Deus, mas na palavra e nesse reino que é espiritual, no qual nós já participamos. Alguns têm perdido o melhor de Deus para a sua vida, porque não estão aprendendo qual o caráter do seu pai e como se mover diante dele, o que ele espera de nós como filhos dele, e o que nós podemos produzir para dar frutos para ele. Aqui nós estamos vendo um filho, irmãos, que estava simplesmente uma vida inteira sem conhecer o seu pai. E o que é marcante aqui nos textos que nós lemos é uma coisa chamada ressentimento. Porque durante toda aquela jornada, a primeira coisa que o segundo filho diz para o pai é: Rapaz, como é que você restitui a esse teu filho, não é o irmão, né? Como é que você restitui a esse teu filho toda essa condição, se ele perdeu tudo que o Senhor tinha? E eu estou aqui, Senhor, palavras de alguém ressentido, há tanto tempo te servindo, há tanto tempo contigo, e nunca, nenhum sequer cabrito. E aí o pai diz para ele: Rapaz, tudo que eu tenho é seu. E a ideia que me traz isso, irmãos, é um filho do pai, o filho de Deus, que passou uma caminhada, uma jornada,
vivendo num arraial, vivendo num ambiente, sem perceber o caráter do seu pai e sem se perceber como filho, se percebendo simplesmente como um escravo ou como um servo. E Jesus ele diz assim: eu já não vos chamo de servos, mas de irmãos, de amigos. João capítulo 1, versículo 12, salvo engano, ele diz: Jesus veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E sabe, irmãos, essa ministração ela não é uma ministração sobre salvação, mas é uma ministração que nós temos que parar para refletir como nós estamos nos comportando e caminhando diante do Senhor. Porque senão, irmãos, nós vamos ver pessoas, e olha, a palavra que Deus tem nos dado é um tempo, ou viver um tempo novo, um tempo de avanço, um tempo de acréscimo, um tempo de coisas acontecendo na nossa vida. Mas sabe, irmãos, pode ser que você esteja nesse ambiente, esteja me assistindo e vai simplesmente observar pessoas recebendo a bênção de Deus sem nunca poder ter participado e achando que Deus é um Deus distante, um Deus que está lá, é duro demais, que não está com a mão estendida para abençoar, e simplesmente Deus tem pessoas prediletas para poder abençoar. Eu te digo, irmãos, Deus ele não tem filhos prediletos, Deus ele não faz acepção de pessoas, mas Deus faz acepção de fé. Aleluia. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Mas uma coisa também é verdade, irmão. João capítulo 8, versículo 31. Quando Jesus ensinando, Ele diz: olha, aqueles que permanecem no meu ensino, verdadeiramente são os meus discípulos. Aí no versículo 32 Ele diz: então eles vão conhecer a verdade, e a verdade vai libertá-los. E sabe, irmãos, muitas vezes permanecer no ensino é desafiador, porque a palavra ela vai nos desafiar em algum momento a soltar coisas, a deixar coisas para trás, a mudar de atitude, a mudar de postura. Para quê, irmãos? Por que Deus faz isso? Para pensar. Por que Deus pede para os seus filhos mudarem? Será que é porque Deus quer nos controlar? Ou será que é porque Deus ele simplesmente quer que nós caminhemos nessa terra de uma forma abençoada? Eu vou no plano B. Não sei você, irmãos. Mas nós temos alguns exemplos na palavra de Deus. E eu te falei, irmãos, que esse segundo filho ele não é o tema central dessa ministração, nem é. E eu vou tentar encaixar dentro do que Deus colocou no meu coração alguns trechos do que eu li no livro. E no livro lá o irmão Reagan ele dá o exemplo do apóstolo Paulo, e todos aqui conhecem. O apóstolo ele foi um perseguidor da igreja, um homem que fez coisas que não eram boas, perseguidor. A Bíblia diz, Atos capítulo 8 versículo 1, que ele, Paulo ou Saulo, ele consentiu na morte de Estevão, um mártir. Mas, irmãos, Paulo foi um homem que impactou várias nações da Ásia com a palavra de Deus, pregando o evangelho da graça. Aleluia. Aleluia. Mas uma coisa é necessária, irmãos, como esse homem, preste atenção nisso, quando ele diz em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17: aquele que está em Cristo é nova criação, as coisas velhas já passaram. Ele sabia o que estava dizendo, irmãos. As coisas velhas já passaram, eis que se fez coisa nova. Porque um homem e uma mulher, irmãos, que vivem arraigados nos erros do passado, nunca vai provar do melhor de Deus. Vai provar da salvação, espírito recriado, uma vida abençoada no espírito, vai para o céu, vai receber a graça de estar com o Senhor. Mas sabe, irmãos, Deus tem mais para mim e para você nessa vida, não somente no que diz respeito às bênçãos do céu operando na nossa casa, mas também, irmãos, a um cumprimento de um chamado e de um propósito. Aleluia. Você pode dizer amém, irmãos? Mas sabe, nunca vivendo de passado, ou dos erros do passado, daquilo que não deu certo no passado.
Diga comigo, aprendendo a esquecer. Por quê, irmãos? Porque nós como seres humanos, Deus ele nos constituiu de uma maneira perfeita. Nós somos um espírito. Diga, eu sou um espírito. Quem aqui foi meu aluno na disciplina aqui? Está ali, né? Nós somos, tem mais não? Aleluia, ó, tem 2 aqui. Nós somos um espírito, nós possuímos uma alma e habitamos no corpo, irmãos. Ou seja, o que a palavra de Deus transforma no novo nascimento? O espírito, diga comigo, o espírito. Mas sabe, irmãos, a alma ou as emoções, elas foram criadas por Deus. Amém? E essas emoções, irmãos, ou aquilo que nós vivemos no nosso dia a dia, é uma coleção de resultados que aconteceram lá atrás. E um exemplo bem interessante, eu vi um pregador falar uma vez, o tema da pregação dele era, não morra no ninho. Não sei se alguém aqui já assistiu essa ministração tremenda. E ele diz assim, o ninho, falando de um ninho, falando que nós somos comparados na palavra de Deus a uma águia, né? Mas ele diz que a constituição daquele filhote de águia, ou quando ele vai se preparando, ou quando é um ovinho que vai ser chocado e tudo mais, os pais, ou o ninho, é uma coleção de lugares, preste atenção nisso, o ninho é uma coleção de lugares aonde os seus pais já estiveram no passado. E aquele ninho, ele fala de coisas que foram construídas ao seu redor. Mas o que é que ele diz, irmãos? Ele diz, olha, nós não temos que ser determinados por coisas que aconteceram lá atrás, ou por algumas pessoas que construíram errado na nossa vida, ou por nós mesmos termos construído algumas coisas que não foram tão boas. O que é importante, irmãos, na nossa caminhada como filho de Deus, é simplesmente se lembrar que nós somos um povo comparado como águias, e que vai chegar um momento, irmãos, e quem sabe não é hoje, de darmos voos em Deus, para sair de uma condição, irmãos, de derrota, de acusação, porque o diabo ele é acusador, mas Deus, ele me chama e te chama hoje à noite, para sair desse ninho, irmão, de derrota e de preocupação, para um lugar chamado céu dos céus. Aleluia, oh glória a Deus, amém. Por quê, irmãos? Porque não vale a pena ficar lembrando de coisas que não deram certo. Por isso ele diz naquela pregação, não morra no ninho, mas sai desse lugar, sai desse ambiente. Por isso que é necessário, irmãos, aprender a esquecer. Diga comigo, aprender a esquecer. Mas em nós, preste atenção nisso, irmãos, em nós, como Deus nos criou seres com emoção, e nós temos emoções, elas estão lá, mas sabe, irmãos, elas precisam ser tratadas com a palavra. A palavra de Deus, ela é o caminho para tratar as emoções, ou para equilibrar, deixa eu dizer melhor, para equilibrar as emoções, ao ponto de nós podermos discernir. A Bíblia diz, irmãos, que o homem espiritual, ele a tudo discerne e não é discernido. Mas o homem que é espírito, que somos nós, desequilibrados emocionalmente, ele não consegue entender a palavra, ou caminhar de maneira eficiente ou eficaz na palavra, porque está desalinhado. Mas vamos lá, abra comigo em Filipenses, por favor. Obrigado, Senhor. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Tudo isso, toda essa noite, irmãos, essa palavra vem para nos sintonizar. Aleluia. Para nos sintonizar com a vontade de Deus. Aleluia. Versículo 12, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Não que eu tenha recebido ou tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Deus. Aleluia.
Aleluia. Essa palavra, irmãos, perfeição, no versículo 12, significa finalizado e completo. Paulo sabia do que estava dizendo. Eu vou te falar uma coisa, irmãos, ninguém aqui nessa sala é perfeito ainda. Nós estamos avançando e estamos aprendendo. Muitos têm suas dubiedades, muitos têm o que melhorar, todos, né? Todos nós temos o que melhorar. Mas lembra do primeiro filho? Sabe o que é importante, irmãos, quando nós nos sintonizamos? Senhor, me perdoe, eu errei. Lembra do primeiro filho? Vou voltar. Ou seja, irmãos, a coisa certa é, quando você entende que está errado, que errou o alvo, simplesmente para, Senhor, eu vou voltar. E eu te digo, irmãos, você não vai encontrar um pai que vai dizer, rapaz, você pisou no rabo do gato, está errado, vai ficar de castigo. Não, Deus entendendo a sinceridade do nosso coração, simplesmente vai dizer, filho amado, em quem tenho prazer, vem para cá. Aleluia. Porque esse é o caráter do nosso Deus, irmãos. Um Deus que é bom. Mas o que é que o apóstolo estava dizendo? E não o que é que ele estava dizendo, mas preste atenção, irmãos. Por que é que ele estava dizendo isso? Leia lá Atos capítulo 9, irmãos. Depois você vai ver. A Bíblia diz, Paulo respirando ameaças, perseguia a igreja. Sabe, irmãos, Paulo ele matou filho de Deus. Paulo ele perseguiu, Paulo consentiu com a morte de pessoas. Isso é algo sério, irmãos. Era perseguidor por causa da ignorância e da falta de conhecimento e de revelação. Mas um dia, diga comigo, um dia, Atos capítulo 9, você vê Jesus se encontrando com ele, dizendo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aquele dia, irmãos, foi o dia que aquele homem ele foi transformado. Transformado, diga comigo, transformado. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas quando isso aconteceu comigo, pelo amor de Deus, diga aí para mim. Quando eu e você nascemos de novo, irmãos. No dia que nós dissemos, Senhor, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. Aleluia, glória a Deus. E aqui está chegando um ponto onde ele está falando para a igreja, olha, não que eu tenha obtido a perfeição, ou seja, eu não estou dizendo que eu estou finalizado, eu não estou dizendo que eu estou completo, eu não estou dizendo que eu sou o cara. E se for comparar, irmãos, com vários homens de Deus da história, se pudéssemos usar esse chavão, mas tudo é para a glória de Deus, Paulo foi o cara que avançou como ninguém avançou no mundo. Pregou como nunca ninguém pregou, estabeleceu igrejas e obras como nunca ninguém estabeleceu, mas estava aqui numa condição consciente, olha, não estou maduro, mas prossigo. Essa palavra no prosseguir quer dizer correr com determinação. Ei, irmão, se você hoje está olhando para trás e isso te enfraqueceu ou te desanimou, é a data de hoje, acho que hoje é dia 9 ou dia 10? Dia 10 de abril, que Deus está virando a chave na tua vida, para você parar somente para olhar para frente. Sabe por quê, irmãos? Porque não se chega no futuro sem boas construções no presente. E não se constrói nada no presente, irmãos, olhando a falha do passado. É necessário hoje, irmãos, parar de olhar para defeitos, parar de olhar para coisas que deram errado no passado, o que foi feito de errado. Não, irmãos, a Bíblia diz que Deus já não lembra mais do passado, porque você e eu vamos olhar. Entende isso, irmãos? Você está tão quieto, mas está recebendo, eu creio em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe por que isso está acontecendo hoje, essa palavra, irmãos? Porque existe algo de Deus, uma onda de Deus para a minha vida e para a tua vida, irmãos, que vai nos levar, e Deus somente está dizendo, ei rapaz, te ajeita aí, porque o negócio vai ser frenético em 22, vai ser bom demais, aleluia. Mas alinhado. Aí ele diz, olha, eu prossigo, eu corro com determinação para conquistar. Calabandano, no grego, quer dizer apoderar e tomar posse. Ou seja, ele diz, olha, eu não estou maduro, eu tenho essa consciência, mas uma coisa eu faço, eu quero correr velozmente. E vou tomar posse, eu vou agarrar aquilo que Deus disse que é meu. Com força. Aleluia. Diga amém. Aleluia, aleluia. Aí o versículo 3 ele diz, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esqueço.
Se ele fosse ficar lembrando do Saulo do passado, do Saulo perseguidor, do Saulo que destruiu, que matou, que perseguiu, que fez coisas, fez barbáries, ele não teria conseguido avançar. Sabe por quê, irmãos? Porque o diabo, ele é sujo. O que é que o diabo tenta fazer? Simplesmente trazer fotografias do passado para despertar uma coisa no crente que chama-se senso de injustiça e de indignidade. Mas o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo, a Bíblia diz que ele nos purificou. Aleluia. Não precisa de outro, já está limpo. E sabe, irmãos, uma coisa que é importante dentro do âmbito emocional é nós termos a consciência em dado momento, de maneira equilibrada, quando erramos, saber, não, eu errei. Mas a Bíblia diz, irmãos, que o arrependimento, a tristeza segundo Deus, ela promove arrependimento. E uma vez arrependido, mudou a rota, segue, irmão. Não tem mais por que ficar lembrando daquilo, não. Não tem mais por que estar agarrado com problema, não. É simplesmente traçou uma nova rota e vai embora, irmão. Esses dias eu estava voltando para casa. Cadê Brito? No dia que a gente saiu da reunião, sexta de noite, lá de um cliente, estávamos juntos. E eu não sei se você percebeu, o trânsito estava bem frenético, não foi? E o GPS estava me mostrando um caminho que ia demorar um pouco mais, mas lá, não sei se você já viu no GPS, tem um aplicativozinho assim, rotas, né? E simplesmente você clica lá e ele dá opções para rotas que demoram mais e rotas que demoram menos. Eu escolhi uma rota menor e foi tão fácil. Ele me livrou de um trânsito muito pesado e me conduziu para um lugar que me favoreceu para chegar tão rápido ao meu destino, que é na minha casa. E eu quero te dizer e declarar sobre sua vida e sobre sua casa, Deus, Ele traçando novas rotas para a sua vida, novas histórias, novas possibilidades, novos caminhos. Mas eu quero te dizer uma coisa, tenha coragem de apertar no botão para traçar uma nova rota. E esse botão que se aperta, irmãos, é mudança de pensamento. Você diz, rapaz, eu estou pensando errado. Clico no botão e o Espírito Santo, não, irmãos, não é um homem, não é uma filosofia, não é um conceito mudando, não, irmãos, o próprio Espírito que habita em mim e em você diz, ei filho, é por aqui, aleluia. E uma vez tendo coragem de mudar, irmãos, somente segue o fluxo do Espírito. O vento sopra onde quer. E sabe, irmãos, o vento do Espírito, ele está soprando na nossa história. E essa história, irmãos, é para nos conduzir a novos pastos em Deus. Aleluia. Obrigado, Senhor. Versículo 14, prossigo para o alvo. Eu quero te dizer, Deus, ele tem um objetivo na sua vida. Eu não sei, eita Deus, eu não sei, irmãos, alguns, no segmento de vendas, nós falamos sobre a pessoa quando ela desanima, nós gostamos de dizer assim, perdeu o foco, né, Roberto? Perdeu o foco, está desfocada, porque algumas coisas acontecem e aquela pessoa desanima por causa de uma situação, de outra. Mas uma coisa ele está falando aqui para mim e você. Uma coisa eu faço, eu sigo para o alvo. Existe um alvo. Existe uma meta que Deus traçou para cada um aqui de maneira especial e particular. E eu não sei durante esse tempo de pandemia, irmão, se as circunstâncias, se as coisas que aconteceram te desanimaram, te fizeram não enxergar esse alvo, essa meta. Mas hoje à noite Deus está me lembrando e te lembrando que existe uma meta para ser atingida. E sabe, irmãos, essa meta que existe para ser atingida não depende somente de Deus, depende da nossa posição nele, de querer alcançar. Porque o apóstolo diz, olha, existe um prêmio. E que prêmio é esse, pastor? Eu vou falar de mim, tá, irmãos? Alguns podem dizer, rapaz, existe o prêmio da bênção aqui nesse... E irmãos, de ter um bem, de ter um... Tem essas coisas, está tudo dentro e está tudo certo. Mas existe um prêmio que eu considero ser maior, de um dia me encontrar com Ele e Ele dizer, ei rapaz, você fez certo. Aleluia. Você fez certo. Você não voltou, não desistiu, não parou. Vá para cá. Aleluia.
Esse prêmio, irmãos, não tem preço. E é isso que tem que determinar a nossa história. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós paramos para olhar o que fizemos lá atrás e perdemos o foco, ou desanimamos e não achamos expectativa no que vai vir adiante de nós, isso não é o melhor de Deus para a nossa vida. Deus simplesmente diz para mim e para você hoje: ei, rapaz, esqueça o que ficou para trás, para você olhar para um prêmio, para uma meta, para um objetivo que está plantado. E eu digo pelo Espírito, irmão, está plantado no seu coração. Você sabe que Deus já falou com você e tem falado com você, mas não perde esse foco, não desanima, não deixa retroceder. Hoje é noite, irmãos, de eu e você acendermos essa brasa, deixarmos o Espírito Santo queimar dentro de nós esse objetivo em Deus, irmãos. Para quê, irmãos? Para alcançar esse prêmio, essa meta, porque Ele está voltando, irmãos. Aleluia. E alguns podem um dia se encontrar com o Senhor e dizer: Senhor, mas foi tão complicado, tão complexo, eu passei por tanta dificuldade. E eu vou te falar, irmão, sabe o que é que Deus vai dizer para essas pessoas? Você tem a minha palavra, por que você não obedeceu? Entende? É simplesmente, irmãos, nesse tempo, nós nos posicionarmos para viver o melhor de Deus na nossa vida. E o que Deus falou no meu coração, irmãos, é isso, é aprender a deixar coisas para trás. Eu não digo experiências positivas, não é isso que eu estou dizendo. Eu não digo talvez pessoas que lhe deram trabalho na caminhada. Não, as pessoas têm que ser amadas. A Bíblia fala sobre andar em amor, mas eu quero te dizer coisas ou experiências que foram ruins mesmo. Essas sim, coisas erradas que aconteceram, prejuízos, coisas que o diabo levantou para ceifar a vida, ceifar a tua saúde, e que Deus reverteu em bênção, para te colocar numa nova estação. Mas eu te digo, irmãos, esse tempo é o tempo que nós decidimos viver esse tempo novo, porque Ele diz: não se coloca vinho novo em odre velho. E Ele tem derramado coisas novas, vinho novo, na nossa vida. E há uma decisão importante a ser feita, porque se colocar vinho novo em odre velho não presta, estraga. E o que Deus quer, que nós nos reposicionemos nele, para experimentar do que é novo. E nesse culto, especificamente, aquilo que Deus colocou no meu coração é: esqueça aquilo que ficou no passado, que não foi bom, aquilo que foi ruim, aquilo que te fez errar o alvo. Sabe, Deus não quer que você esteja se justificando, mas nem para Ele, nem para homem nenhum. Simplesmente viva como filho. Você pode dizer amém? Viver como filho, filho amado. Amém? Aprendendo a esquecer. Mas tem outro ponto que o Espírito Santo falou comigo, que é tão ligado quanto a isso que eu falei agora, que é aprendendo a perdoar. Como é poderoso isso. E sabe, irmãos, eu queria que você abrisse, aleluia, deixa eu ver aqui, Mateus capítulo 18. Irmãos, por causa da hora, eu vou só parafrasear aqui com minhas... Mateus 18, do versículo 23 ao 33, tá? Que fala sobre um homem que chega diante dos... Vamos ler, é melhor, vamos ler lá, rapidinho. A parábola do credor incompassivo. Se você for ver alguns versículos anteriores, no versículo 21, você vai ver Pedro perguntando a Jesus: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar, né? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, Pedro. Mas logo em seguida, após Jesus ensinar essas coisas, ele começa a falar sobre essa parábola. E ele fala o seguinte: por isso o reino dos céus, olha como ele diz, é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe
um que devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, para que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo pagarei. Versículo 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mudou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Vamos parar por aqui, irmãos. Ou seja, o que é que Jesus está ensinando? Você deve fazer o que eu faço. Perdoa. Diga comigo, perdoa. Sabe, irmãos, a nossa dívida com o Senhor, ela era, deixa eu só dizer a você, ela era impagável. Porque a Bíblia diz, irmãos, que uma vida só, é caríssima. E se juntasse todos os recursos da terra, não pagaria por uma só. E Ele pagou a dívida com o seu próprio sangue. E o que é que Ele está pedindo de mim e de você? Seja parecido com Ele. Se alguém está te devendo, irmão, perdoa. Se alguém fez alguma coisa contra você, perdoa. Esquece. Deixa para lá. Não é, irmãos, uma tentativa e erro. Não, eu vou tentar perdoar. Não. A palavra de Deus diz, Romanos 5,5, que o amor de Deus, ele foi derramado em nossos corações. Então a capacidade de amar já está dentro de mim e de você. O que é que a palavra de Deus diz? Perdoa. E sabe por que alguns não vivem o melhor de Deus, irmãos? Porque ainda estão presos em um passado negativo, que estão lhes segurando e lhes atrasando numa vida ou numa caminhada espiritual bem sucedida. Porque se acham orgulhosos em não perdoar, quando Jesus está dizendo: ei rapaz, eu vou te contar uma história, vou te contar uma parábola. A parábola é essa: o reino dos céus é desse jeito, dizendo no bom nordestinês, é homem, é desse mesmo jeitinho, é semelhante a isso aqui. Perdoe. Entende, irmãos? Amém? Você está recebendo alguma coisa, queridos? Sabe por quê, irmãos? Porque são coisas que envolvem sentimentos e emoções. E elas estão lá e foram colocadas por Deus. Não é crime ter emoção, nem ter sentimentos. Porque foi Deus que deu lá, é uma grande bênção. O que nós precisamos fazer é aprender. Diga comigo, aprender a esquecer. Aprender a esquecer o que não é ou o que não foi bom para a nossa vida. Mas o perdão é uma liberação. Diga comigo, liberação. É você liberar aquela pessoa no seu coração. Alguns pensam que guardando ressentimento, elas vão estar fazendo mal para o próximo. Mas não, irmãos, guardar ressentimento é fazer mal para si próprio e achar que o outro vai ser prejudicado de alguma forma. Não, irmão. Libera perdão. Libera esse tipo de sentimento que não é de Deus. Jesus está ensinando, olha, irmãos, quantas vezes tem que se perdoar por dia? 490 vezes. Ou seja, não dá para contar. Porque o que Jesus fez por mim e por você, centenas de milhares de vezes por dia, não se dava para pagar o nosso erro, o nosso pecado, mas Ele pagou o preço por mim e por você. E isso, irmãos, lembra quando eu comecei a falar sobre João 8,31, quando ele diz: aqueles que permanecem no meu ensino? Porque para alguns é muito desafiador praticar esse ensino. Mas eu quero te dizer uma boa notícia: uma vez praticado, é libertador e gracioso.
Amém? Aleluia. Sabe por quê? Preste atenção nisso, irmãos. Porque muitas vezes o homem natural ele é condicionado a ter, a buscar ter, a possuir, a ser beneficiado. Mas quando Jesus ensina, ei, aquele que quiser ser o maior, que seja o primeiro que sirva. E Jesus ensina, ele diz, olha, eu lavei os teus pés, eu dei o exemplo, agora vocês devem fazer isso uns com os outros. E para pensar, irmão, por que Jesus ensina essas coisas? Será que Jesus ele quer que nós estejamos simplesmente numa posição de humilhação para as pessoas? Não, não é, irmãos. É simplesmente, irmãos, porque se não tomarmos cuidado, o homem natural ele tende a ser orgulhoso e presunçoso, mas quando nos submetemos à vontade de Deus e amamos o nosso próximo, é fácil e é prazeroso liberar perdão e amar o nosso próximo. Amém, irmão? Glória a Deus, diga glória a Deus. Amém. Amém. Obrigado, Senhor. E o último ponto, irmãos, dessa ministração é aprender a perdoar a si mesmo. Eu acho que já toquei alguns pontos no meio da ministração, deu para você entender. Mas esse ponto ele é tão ou mais importante do que os outros dois. Porque aprender a esquecer o que fizeram com você é um ponto, mas que tal também aprender a esquecer o que você mesmo pode não ter feito correto diante do Senhor? Aleluia. Significa de verdade perdoar a si mesmo e pronto. E entender, como ele diz, olha, vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fomos chamados filho de Deus. E essa concessão de ser chamado de filho, irmãos, ela veio através do perdão, liberado por Deus para mim e para você. E simplesmente, irmãos, preste atenção nisso, em nome de Jesus. Para viver essa vida em Deus abençoada, é necessário se perdoar também. E se for o caso, se arrepender. E uma vez arrependido, deixa e segue. Abra comigo em Gálatas, nós vamos encerrar com isso. Aleluia. Queria chamar o ministério de louvor aqui. Gálatas capítulo 5. Aleluia. Gálatas 5, versículo 1. Obrigado, Senhor. Por que é necessária essa posição de se perdoar e perdoar os outros? Porque sem a consciência de liberdade, irmãos, não haverá ousadia. Pega isso. Sem a consciência de liberdade diante de Deus, não haverá ousadia para desfrutar das bênçãos do Pai. Tão simples quanto isso. Diga comigo, consciência de liberdade. Aí o apóstolo diz assim, olha, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O diabo ele vai tentar nos subjugar nos pensamentos. Mas simplesmente, irmãos, não se coloca debaixo desse jugo. Viva livre. Como assim, pastor? Você pode ficar de pé agora? Eu vou te dar uma dica. Aleluia. Essa última adoração que nós cantamos, consegue começar com o refrão que nós cantamos? Bem baixinho. Amém. Lembra que eu falei para você, irmãos, que nós estamos numa noite de virar algumas chaves? E eu não sei se Deus falou com você, especificamente para você. Se falou, irmão, toma posse disso, em nome de Jesus. Se não falou, irmão, guarda na prateleira. Um dia você pode precisar de usar. Mas, quando ele diz assim, olha, foi para a liberdade. Sabe, irmãos, quem é livre não tem medo de levantar as mãos diante de Deus. Não tem receio. Não tem peso.
E eu quero te convidar nessa hora a adorar o Senhor. Agora de uma maneira diferente, com a consciência, irmãos. Não estou dizendo aqui que ninguém estava nessa consciência de peso, não é isso. Mas, irmão, livre diante do Senhor. Levantar as mãos para dizer: Senhor, eu te amo. Levante suas mãos, irmãos. Em nome de Jesus. A força e